O Brasil passou a contar recentemente com o Marco Civil da Internet, uma espécie de constituição com princípios, garantias, direitos e deveres na rede. O que muda na sua vida? Por que o projeto despertou tanta polêmica? Que interesses ele afeta? Para responder essas questões, vamos conversar hoje com Rúbia Ferrão, advogada especializada em direito digital. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Foram quase 4 anos de debates e discussões até a aprovação no Congresso do Marco Civil da Internet. O projeto foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff na abertura do NET Mundial, evento internacional sob governança da internet, realizado em abril. Este projeto mobilizou diversas entidades, movimentos, institutos de defesa do consumidor. Rúbia, antes, muito obrigado pela sua presença. É um prazer revê-la. Agradeço o convite, obrigada. Por que esse projeto despertou tanta polêmica? Joel, se a gente pensar que hoje a internet já está na vida das pessoas, então independentemente da atividade que exerce, todo mundo é consumidor, todo mundo está conectado, a internet é um fenômeno que acaba atingindo aí a sociedade como um todo, então eu vejo que por conta disso acaba despertando tanto interesse e ao lado de todos esses benefícios trazidos pela rede, igualmente acabam acontecendo condutas irregulares, condutas ilícitas que precisavam ser previstas na legislação e por isso que a lei traz aí uma série de situações que torna mais clara essa aplicação de tudo aquilo que já existia, né? Vocês no começo falam aí da questão da Constituição e justamente a lei reflete diversos princípios, diversas garantias que já constam na nossa Constituição. Então, é um avanço muito grande, porque você já deve ter ouvido falar, as pessoas dizem, costumavam dizer, a internet é uma terra sem lei, na internet pode tudo, e isso não era uma verdade, e com a lei agora isso fica ainda mais claro, né? Mas apesar da sua importância, por que ele demorou tanto para ser aprovado? Na verdade, quando a gente fala em termos de lei, até uma lei ser aprovada, existe um longo caminho, porque o fato social precisa acontecer, os nossos legisladores precisam entender que aquilo tem uma relevância para ser positivado, e aí, óbvio que depois vai entrar aí numa discussão da pertinência quanto àquele determinado assunto. E a gente começou a ver uma série de situações que despertou interesse para a aprovação desse projeto. Veja que o projeto inicial, ele começou no âmbito criminal. Só que as pessoas que estavam envolvidas naquela discussão entendeu que o ideal era que se começasse com o aspecto civil, né? Que se positivasse primeiro no âmbito civil, daí porque o Marco Civil da internet. Então, veja você, Joel, que houve aí toda uma necessidade da população, começaram a acontecer uma série de condutas e o anseio, o clamor público para que essa lei fosse aprovada. Condutas como, por exemplo, a espionagem da presidente Dilma Rousseff. Isso eu vejo que foi o marco mesmo para conseguirmos chegar a essa aprovação, né? Isso foi uma resposta a todo aquele evento que nós acompanhamos, que foi notório aí, divulgado nos meios de comunicação. Isso foi uma resposta para tentar dizer que nossa internet é protegida, de certa forma que tentar evitar que esse tipo de situação aconteça. É uma lei vanguardista? Sim, é uma lei que traz aí diversos aspectos protetivos, né? E aí agora vamos ver como que tudo vai ficar, porque vai entrar em vigência e a gente aguarda que isso tenha aí uma... Quais os aspectos que segundo você, são os mais importantes dessa lei? Sim, a lei ela é baseada em 3 grandes pilares, que é a liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade. Até então, a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, tinham caminhado num ponto que a lei, de certa forma, trouxe até questões que conflitam com esse entendimento que já estava sendo positivado. Um desses aspectos é a questão da responsabilidade do provedor. Hoje, para retirar um conteúdo da internet, vai ser muito mais difícil do que era até então.
Porque até por conta dessa garantia da liberdade de expressão, talvez o legislador acabou condicionando que a remoção extrajudicial pelo provedor só deverá acontecer naquelas hipóteses em que existam cenas de nudez, de sexo, acabou elegendo aí uma exceção que traz uma diferença, né? Porque quem é vítima, não importa o tipo de conteúdo. Então, essa é uma grande crítica que se faz. Como, por exemplo, o caso daquela jovem que teve a sua intimidade exposta na internet e se suicidou. Sim, isso é extremamente grave, tanto que em situações como essa, demanda mesmo, mas existem outras que são igualmente graves e deveria ter essa proteção da remoção extrajudicial. Por né? exemplo? Por exemplo, a gente tem as questões das ofensas propriamente ditas. Tem pessoas que têm a honra aí totalmente dilacerada na internet, né? São vítimas com perfis falsos, colocam informações mentirosas. Às vezes a pessoa nem faz parte de uma rede social e cria um perfil daquela pessoa, alguém começa a se comunicar como se fosse aquela pessoa, e essa pessoa que é vítima vai ser obrigada a passar por todo um trâmite de uma ação judicial, de obter uma ordem para remoção. Então isso torna o processo um pouco mais demorado. Bom, com essa nova lei, os processos devem ser mais rápidos? Então, a lei, ela não traz uma previsão processual, né? Ela vai trazer mesmo a questão do direito material, os direitos, as garantias dos cidadãos. Então, o reflexo para o processo não vai ter. E, de certa forma, vai encher mais as nossas instituições, porque muitas das situações que eram resolvidas extrajudicialmente, hoje vai demandar essa ordem judicial. Então, por exemplo, então, que poder agora vai ser resolvido? Então, extrajudicialmente, somente essa questão mesmo de nudez, violação de direitos autorais, questões envolvendo criança e adolescente, racismo. Então, esse tipo de situação que já tinha até previsão em leis especiais, continuam sendo removidas com mais facilidades da internet. Mas hoje, grande parte das condutas da internet, elas acabam acontecendo anonimamente. Né? E por conta até dessa questão da proteção da privacidade, os dados de cadastro e registros eletrônicos dessas pessoas também só poderão ser obtidos com uma ordem judicial. Então, as vítimas de uma situação que envolve a internet, geralmente elas não sabem quem é o responsável por aquela conduta. E o provedor, que é quem guarda essa informação, ele vai ter que aguardar uma ordem judicial. Então, para você chegar a uma identificação, somente com ordem judicial. Então, ele não pode ser responsabilizado, mesmo sabendo, no caso de racismo, de nudismo? Então, somente nesse caso de nudez, porque é a única exceção. Nos demais, se tem uma ofensa, isso somente se existir uma ordem judicial e ele não cumprir, que ele passa a ser responsável. E isso contraria, inclusive, as decisões que já estavam surgindo nas nossas cortes. Até o próprio STJ já tinha até copiado essa questão do direito norte-americano, que é o Notice and Takedown. Se você notifica o provedor, ele passa a ter conhecimento daquela conduta ilícita. E ser corresponsável. E ser corresponsável. Então, ele tem que tomar uma decisão. Se não tirar, passa a responder em conjunto. E tanto se fala, Joel, mas isso é para proteger a liberdade de expressão. Mas a gente que atua com essas questões de internet, é muito claro quando você vê o teor ofensivo. Primeiro, porque é anonimato. A pessoa não se identifica. E a Constituição é clara. É livre a manifestação de pensamento, mas é vedado o anonimato. Então, grande parte dessas condutas, a pessoa se esconde atrás de um aparente anonimato para ofender, e as coisas são tão graves que é perceptível essa extrapolação do limite da liberdade de expressão. Então, o provedor sim teria condições de ver que uma situação está avançando e tomar uma medida para que a vítima não seja ainda mais prejudicada. Porque quando uma coisa vai para a internet, se a vítima não agir rapidamente, ela pode não chegar à identificação, aquilo pode disseminar num grau incontrolável, muitas das vezes. Muito bem. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Aguardem. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP,
Um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, conversamos sobre o Marco Civil da Internet e a nossa convidada é a advogada Rúbia Ferrão, especialista em direito digital. No bloco anterior, Rúbia, você citou a neutralidade. Nós vamos assistir um vídeo sobre esse assunto. Olá, você ligou Conectos. Sou a Nathalie. Com quem falo? Bom dia, meu nome é Tomás. Eu queria reativar Tomás, acesse o mundo com a Conectos. Em que posso ajudar? Eu tava viajando e eu queria reativar meu plano de internet. A minha velocidade era de 10 megas. Claro. O que o senhor vai querer no seu plano, então? Você tá falando da velocidade, né? Tipo, quantos megas? Qual pacote o senhor vai querer contratar? Vai querer redes sociais? Pacotes? Redes sociais. É óbvio, né? Ok. No plano Conectos Plus, você terá então acesso a e-mails, notícias e redes sociais. Mas, senhor, nesse plano, o site de busca é do nosso parceiro Google, tá? Vai querer acesso ao Google e Yahoo por mais R$30 por mês? Oi, peraí. Como assim nosso site de busca? E-mail, notícia, internet é internet. Vai querer me dizer agora que pra eu ver vídeos online eu vou ter que contratar o plano Connection Mega Video Blaster? Pois é, senhor. Já pra ver vídeos, temos o plano Conectos Premium. Peraí. Mas a única diferença na velocidade da... Como é que é o nome? Da conexão? Senhor, faz tempo isso, hein? Senhor não contrata a internet desde quando? 2013? Bom, eu tava num retiro. Mas nada justifica essa mudança, minha filha. Senhor, calma. Olha, tem uma oferta irrecusável pro senhor, tá? O Conectos Elite. Neste plano, o senhor vai ter a experiência da internet de navegação por inteiro, por apenas R$288 por mês. Esse aí é o top, viu, senhor? Por inteiro. Entendi. Escuta aqui, Nathalie. Por inteiro, eu tinha desde que inventaram a internet. Eu quero minha internet toda, de volta, como era antes. Essa palhaçada vai direto pro meu blog. Direto! Ah, o senhor tem um blog. Desculpa, senhor. Para o senhor poder publicar conteúdo, precisa contratar outro plano, o Conectos Repertoire. Ou o senhor pode contratar o Conectos Jornalista Pro, em que o senhor tem acesso. Rúbia, sem o Marco Civil isso poderia acontecer, o que a gente assistiu no vídeo? Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor já tinha algumas orientações nesse sentido. Existe a própria lei de concorrência, que também tem reflexos, mas quando vem uma lei e especifica o que pode, o que não pode, tudo fica mais claro, né? E justamente a neutralidade é uma garantia que o usuário ele vai ter o serviço de acordo com o que foi contratado.
né? Então, na verdade, o usuário ele não pode mais ser identificável na internet. Então, esse usuário, ele tem que contratar. Se ele contratou uma determinada velocidade, não importa se é para acessar vídeo, se é para baixar e-mail, se é para entrar em rede social, ele tem que ter um serviço correspondente àquilo que foi contratado, né? Porque, veja, acaba sendo uma situação que muitas vezes as empresas acabam especificando para fazer pacotes mais baratos, mais econômicos, mas isso gera até a possibilidade de você identificar a atividade que o usuário está fazendo. Isso não é a ideia. A ideia é justamente de manter essa privacidade e manter aí um serviço neutro, que, de certa forma, ele não possa ser plenamente individualizado por aquilo que ele está fazendo na internet. Contrariou os interesses das operadoras. Talvez isso se explique por que demorou o projeto a ser aprovado. Sim, e é que é uma questão que, para se manter esse princípio, esse pilar aí do Marco Civil, ainda demanda uma série de outras discussões. Porque, às vezes, essa discriminação de serviços, ela acaba sendo vantajosa para o consumidor, mas a lei, ela traz uma ressalva nesse sentido, mas vai demandar aí toda regulamentações, porque, às vezes, o consumidor ele pode até se beneficiar por serviços que venham a se tornar até mesmo mais baratos. Esse aspecto democratizou a lei, né? Sim, porque vai permitir que se tenha aí regulamentações para ver o que de fato é necessário e encontra essas necessidades do consumidor final. Muito bem, mas tem muitas pessoas que ainda não concordam com a lei, dizem que ela viola o direito de expressão. Você, como operadora do direito na área digital, eu entendo... Falta muita coisa na lei? Então, na verdade, não. Trouxe até essa questão do armazenamento de dados, né? Então, veja você que hoje ficou claro que até então os provedores se apegavam, olha, eu não tenho obrigação de guardar esses dados porque não tem lei sobre isso, muito embora já existissem decisões que imputavam ao provedor esse dever de identificar os seus usuários, com a lei ficou mais claro. A gente já tem até um prazo para os provedores de aplicações, que são os provedores de e-mail, de redes sociais. Esse prazo é um prazo bem curto, mas é um prazo. A gente tem aí 6 meses, que é o dever de guarda desses registros que vão permitir a identificação de quem tomou uma conduta. Já no caso, os provedores de conexão à internet, aí sim relacionado ao serviço que você contratou para a conexão, esses provedores têm o dever de guardar por 1 ano esses dados. Então, isso é um avanço, porque pelo menos a gente tem um prazo, né, para guarda, e sedimentou que há essa obrigação de guardar. É um prazo razoável? É difícil, porque eu entendo que não, porque é um prazo curto. Se a gente pensar que um processo, de certa forma, você tem um trâmite, até conseguir o dado, até às vezes chegar a uma identificação, eu entendo que é um prazo curto. O que se vinha discutindo até então era um prazo de 3 anos. Que é um prazo que acompanha até um instituto que é a prescrição civil, que é a perda de direito de tomar uma medida pela não observância de um prazo. Então, veja, era um prazo de 3 anos que se entendia como um prazo razoável. Isso passou, então, de 6 meses para o de aplicações, que é bem menor, e de 1 ano para a conexão. Muitas vezes, o tempo que se tem até obter esses dados, ou até a vítima ter conhecimento do ilícito na internet, pode já ter passado facilmente. Inócua, né? Sim, com certeza, não chegando à identificação, porque agora, vindo a lei e cristalizando, sedimentando qual que é o prazo de guarda, infelizmente esse vai ser o prazo. Como é que funcionaria isso? Então, você como advogada numa ação, né, me defendendo, por exemplo, no direito à minha privacidade, que algum dado meu que sai na internet, você teria que pedir também um mandato para que ultrapasse 6 meses para que não se perca esses dados? Então, veja que engraçado. Tem certas coisas já que você nem consegue saber, porque no provedor de aplicação, ele vai te fornecer o dado quando ele te fornece que você identifica quem é o operador. Então, eu nem consigo ir pedindo, operadora, guarda esses dados para mim, porque eu vou precisar lá na frente, porque eu tenho um passo. Eu primeiro preciso desses dados que são os IPs, os registros eletrônicos, para depois chegar até a operadora. Mas a lei, ela traz aí algumas previsões que, se for necessária a preservação por tempo superior, como acontece quando, por exemplo, há aqueles monitoramentos, tem uma pessoa que é suspeita de pedofilia, então há interceptação, enfim, por qualquer motivo precisa ser guardados esses dados por mais tempo,
a autoridade policial, a autoridade que conduz aí o processo, pode requerer, num pedido justificado, que seja guardado por mais tempo, que vai ser chancelado pelo juiz. Então, existe na própria lei uma ressalva nesse sentido. Bom, isso é muito importante. Sim. No próximo bloco, vamos continuar a conversa sobre o Marco Civil da Internet. Voltamos dentro de instantes. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Chegamos ao final do último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje conversamos sobre o Marco Civil da Internet com Rúbia Ferrão, advogada especializada em Direito Digital. Rúbia, como é que fica a política dos provedores? Sabe, todo mundo tem costume, né, Joel, de ler inteirinho, todos aqueles termos de uso. A gente sabe que, na verdade, não é assim. As pessoas já vão aceitando, já vão clicando. Mas é interessante que a lei trouxe aí, justamente por serem termos muito longos, que às vezes os usuários nem perdem tanto tempo com isso, mas trouxe o dever para os provedores de trazerem políticas mais claras, inclusive esclarecendo qual a destinação que vai ser dada àqueles dados que serão coletados. O usuário agora tem direito, ao encerrar uma determinada conta perante um provedor, que todos aqueles dados cadastrados sobre ele sejam apagados. Isso é um avanço, porque às vezes você fornece aquele monte de dados seus, encerra e você nem sabe qual é a destinação que é dada àquilo tudo. Depois, né? Eles são vendidos no mercado. Né? Então, inclusive hoje existe aí um princípio da destinação específica, que se você está contratando um determinado serviço, os dados que devem ser coletados devem ser compatíveis com aquilo que você está contratando. Então, se você vai, sei lá, entrar para uma rede social, não pode também ficar exigindo qual é a sua religião, que time que você torce, quais são suas preferências, porque deve ser somente compatível com aquela natureza do serviço, porque antigamente, até então, na verdade, os sites poderiam pedir uma série de dados de cadastro e falar, mas nossa, mas eu estou fazendo isso, por que eu preciso informar todos esses desnecessários? E hoje a lei traz essa obrigação de serem coletados somente aquilo que é essencial para o serviço que está sendo contratado, que está sendo ali adquirido naquele momento. E precisa estar claro qual é a destinação que vai ser dada àquilo tudo. E as pessoas prezam que vai ser inclusive o fim do marketing dirigido, que eu não acredito muito, porque sempre há um jeito, né, de conseguir saber as preferências daquele usuário e aí sim dar uma propaganda. Que garantias você tem de que seus dados serão apagados? Na verdade, como a lei traz essa obrigação, se a pessoa quiser verificar mesmo, ela pode adotar uma medida para constatar se foram apagados mesmo. Mas, na verdade, a garantia a gente não sabe. Só se acontecer algum evento futuro que comprove que isso não foi cumprido, aí sim tomar as medidas indenizatórias. Quando você fala dessas medidas, você tem que ter uma medida judicial para que ele comprove isso para você? Sim, você até pode solicitar extrajudicialmente, porque se a lei te dá um dever, eu posso solicitar a constatação do cumprimento extrajudicialmente, mas eu duvido que o provedor sem uma ordem judicial vai dar algum tipo de prestação de contas, né, daqueles dados extrajudicialmente. Acho muito difícil. Essa é uma garantia que o usuário terá em termos, né? Porque ele só vai saber se de fato acontecer um vazamento de informação e ele conseguir observar que foi daquele canal, o que é difícil, né? Mas o vazamento de informação sempre acontece na internet. Acontece. Hoje, inclusive, se você digitar lá confidencial na internet,
É impressionante o número de documentos que retornam no buscador. Então, em tese, documentos que estão lá confidencial, não distribua. Jogando no buscador, ele puxa esse monte de arquivo. Então, o vazamento... Por exemplo, esses detalhes que nós levantamos agora, eles podem constar na regulamentação da lei? A regulamentação, na verdade, vai acabar entrando nesse aspecto da neutralidade, porque traz questões muito específicas, né? Então, eu creio que isso não vai ser abordado nessas regulamentações, mas lembrando que, como qualquer lei nova que, de certa forma, reflete para diversos grupos, diversos interesses que são, às vezes, até conflitantes, né? Então, isso tudo ainda vai gerar certamente uma movimentação das instituições para tentar combater. Muita gente já fala em inconstitucionalidade de alguns dispositivos porque pessoas são tratadas de modo desigual, como é o caso da exceção, que só nos casos de nudez, que pode remover extrajudicialmente. Então, quando a lei traz esse tipo de situação, ela está tratando desigualmente, porque vítimas estão sendo tratadas de forma desigual. Então, há essa expectativa aí, já uma tendência de que alguns pontos dessa lei vão ser, sim, combatidos pelas ações específicas. Para fechar nossa entrevista, vão diminuir os escândalos que acontecem na internet? Duvido. Com a nova lei? Não, entendo que não. Isso, infelizmente, acompanha a sociedade, porque a lei... Se fosse assim, o Código Penal resolveria grande parte dos crimes, né? Isso, na verdade, vem só trazer uma harmonia para a sociedade, uma tranquilidade para a vítima de que vai ter uma expectativa de identificar, que vai ter uma expectativa aí de cessar esse ilícito, mas eu não entendo que a lei seja um caminho para evitar esse tipo de situação. O caminho é a educação. E a lei até traz essas questões da necessidade de você educar as crianças para um uso sadio da internet, toda essa questão da importância da internet, mas tem que educar. A lei em si, porque aquela pessoa que quer cometer um ilícito, ela não vai pensar, mas tem uma lei, ela vai cometer e pronto. Então, o caminho é anterior a isso, né? Você tem que investir para que as pessoas saibam usar de forma responsável e entendam que se não descumprirem deveres legais, podem ser punidas. Eu acho que essa compreensão que é importante. Prazer em vê-lo e obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. O Observatório do Terceiro Setor desta semana termina aqui. Nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e muito mais no portal www.observatoriotrêssetor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.